Muito bem, querido ouvinte, estamos no momento da mensagem. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, também ao nosso pastor Luiz Rios pela oportunidade. Neste momento nós iremos ler Amós, profeta Amós, capítulo de número 7. Você que pode, pegue sua Bíblia. Amós, capítulo 7, a partir do versículo 1, que diz: O Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia. E eis que era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Quem levantará a Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo. Este consumia o grande abismo, e também devorou uma parte da terra. Então eu disse: Senhor Deus, cessa, eu te peço. Quem levantará a Jacó? Pois é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor. Querido ouvinte, estamos diante de um texto no livro do profeta Amós, onde Deus mostra ao profeta visões do iminente castigo divino contra Israel. E este versículo me faz lembrar o capítulo 3 deste mesmo livro, versículo 7, onde é falado: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E neste momento aqui no capítulo 7, Deus está cumprindo esta palavra, mostrando o castigo que viria sobre o povo de Israel. E esse juízo viria através de gafanhotos e um calor intenso. Através de um calor intenso, Deus aplicaria o seu juízo sobre o povo de Israel. E isso porque eles não estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus. Não estavam vivendo de acordo com os padrões de Deus. E a Bíblia fala que o Senhor formava os gafanhotos. E daqui nós podemos já entender que do Senhor também provém o juízo. Do Senhor também provém justiça. O mundo prega, Deus é amor, e como uma base para que eles possam fazer o que bem quiserem, porque Deus é amor. Certo, Deus é amor, mas também é justiça. Deus também é justo. A Bíblia nos fala que Deus não tem o culpado por inocente. E aqui podemos ver a justiça de Deus. A justiça de Deus contra o seu povo, contra os seus, por não estarem andando de acordo com a vontade de Deus. E o profeta Amós nos relata a visão, dizendo que esses gafanhotos eram formados no princípio do rebento da erva. O juízo viria em uma época em que as chuvas preparavam as plantações para o crescimento final e colheita. O juízo viria no momento crítico, no momento desastroso, para uma infestação. E entenda um detalhe: e eis que a erva, versículo 1, eis que a erva era serôdia depois de fim das ceifas do rei. Ou seja, o juízo viria depois que o povo tivesse tirado o tributo para o rei. Eles tiravam a parte da colheita e davam para o rei. Depois dessa separação é que viria o juízo. Sabe o que significa? Significa que haveria ausência de mantimento pessoal do lavrador. Não haveria comida para o povo. Juízo de Deus sobre o povo, por conta dos seus pecados, por conta da sua negligência, por conta do seu desprezo pelo próximo. Essa era a situação do povo de Israel naquela época. Essa era a situação do povo de Israel naquela época. Então a porção do início da primavera era cobrado tributo ao rei. O que restava é que era para o povo. Essa é a primeira visão do profeta. O profeta vê gafanhotos destruindo toda a terra. A terra estava sendo destruída. A fome era generalizada. E no versículo de número 4, o profeta vê outra visão.
onde ele fala que Deus clamava, o Senhor Deus clamava para contender com fogo, e este consumiu o grande abismo e também devorou uma parte da terra. Querido ouvinte, o Senhor exigia um julgamento por meio do fogo. E o fogo é um dos símbolos da ira de Deus. E aqui a Bíblia fala que este fogo, este calor intenso, iria consumir o grande abismo. E o grande abismo é o reservatório subterrâneo. Não são as fontes que estão à nossa vista. Não são os rios, não são nada disso. Mas sim as fontes subterrâneas de águas que abasteciam as fontes. Ou seja, Deus estaria cortando ali o mantimento pela raiz. A terra seria destruída, o povo seria destruído por conta do seu pecado. Mas Deus mostra isso para um profeta. Deus mostra isso para um homem de Deus. E no versículo de número 2 do capítulo 7, o profeta, ao ver a primeira visão, ele começa uma oração. E o meu tratar nesta manhã é sobre isso. Para que nós possamos terminar este ano e iniciar o ano que se aproxima como homens de oração. Você, mulher, começar o ano que vem como uma mulher de oração. Experimente viver uma vida de oração e veja os resultados. E nesta manhã, nesta rápida reflexão bíblica, nós iremos aprender com o profeta Amós como orar. Deus mostra para o profeta o que iria acontecer com o povo. Qual seria o juízo que o povo receberia. E no versículo de número 2, o profeta começa a orar. E ele começa assim dizendo, Senhor Deus. Ele começa a sua oração dizendo, Senhor Deus. E isso é maravilhoso. Porque o profeta começa a sua oração reconhecendo a soberania divina. Ele está dizendo, quando ele diz Senhor Deus, ele está dizendo, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Em outra versão, na versão NVT, está bem mais claro para o nosso entendimento, onde diz, soberano Senhor. Deus é soberano em nossas vidas. Nós não podemos chegar na oração. Nós não podemos chegar diante de Deus e mostrar as nossas qualificações, as nossas obras, as nossas conquistas. Não, isso não vale de nada. Isso não vai mudar a sentença de Deus, isso não vai mudar nada. Por quê? Porque Deus é soberano em nossas vidas. Nós precisamos chegar na presença de Deus humildes como Amós. Precisamos chegar na presença de Deus humildes como Abraão. Lembro-me da passagem onde Abraão está orando por seu sobrinho Ló, onde ele diz, Senhor, eu sou pó e cinza. Que nós viemos nos apresentar diante de Deus, reconhecendo que Ele é Senhor das nossas vidas. Que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Esse é o início da oração. Humildade, reconhecimento da grandeza de Deus. Claro, iremos apresentar a nossa vontade, mas precisamos saber que a vontade de Deus é soberana, pois Ele é soberano. E ele apresenta-se diante de Deus dizendo, Senhor Deus. Depois ele fala, perdoa. Ele fala, Senhor Deus, Tu és soberano. Depois ele diz, perdoa. Amós está dizendo assim, eu sou falho, mas dirijo-me a Ti. Eu sou pecador, eu sou indigno até mesmo de falar contigo, meu Pai, mas perdoa. Perdoa. Nós precisamos reconhecer que somos falhos, carentes da graça de Deus, carentes da misericórdia divina. Precisamos ter esse reconhecimento ao nos apresentar ao Senhor, ao fazer pedidos ao Senhor, assim como o profeta Amós. Não chegue perante Deus com as suas justiças, não valem de nada. Ele rasga as suas justiças. Chegue-se diante de Deus reconhecendo que tu és falho. Ele fala, Senhor Deus, perdoa, rogo-te. E esse rogo-te é um particípio de solicitação que é equivalente a por favor. Amós está implorando, Senhor Deus, perdoa, por favor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas vidas.
Assim nós precisamos chegar perante o Senhor. Amós está mostrando o passo a passo da oração. E continuando, ele fala: quem levantará Jacó? Quem levantará Jacó? O profeta apresenta a necessidade que o povo tem. Não é uma pergunta soberba, mas sim repleta de sinceridade. O profeta Amós não está fazendo essa pergunta a Deus como se ele fosse autossuficiente, independente, como se ele falasse assim: não, eu não preciso que ninguém me levante, eu tenho força para me levantar. Não, 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 não. O profeta está chegando diante de Deus em posição de humildade. As nossas orações precisam ser humildes, reconhecendo quem nós somos, reconhecemos que somos necessitados da vontade de Deus. E ele fala: se assim fizeres, ele está dizendo assim, quando ele pergunta quem levantará Jacó, ele está dizendo: se assim fizeres, sou incapaz de levantar-me. Se assim fizeres, Senhor, eu não posso me levantar mais. E ele fala desta forma, e é maravilhoso quando ele diz isso. Irmãos, o povo de Israel naquela época não estava com o pensamento de Amós. Amós roga, mas não como o povo estava se vendo. O povo não se via como alguém necessitado. O povo não se via como alguém que necessitava da ajuda de Deus, que necessitava do auxílio de Deus. Não, o povo não estava se vendo assim. O povo estava orgulhoso. O povo estava autossuficiente. Quebremos isto nesta manhã. Que possamos terminar este ano reconhecendo que somos falhos, reconhecendo que não somos autossuficientes, reconhecendo que nós não podemos ser orgulhosos. A nação de Israel estava assim, mas o profeta não roga segundo o pensamento da nação de Israel. Não, ele roga segundo a visão que Deus tinha deles. Um povo pequeno, um povo desamparado. A tua oração não pode ser baseada naquilo que os outros dizem sobre ti. A tua oração não pode ser baseada naquilo que o inimigo diz sobre ti. A tua oração precisa ser baseada naquilo que a palavra de Deus diz sobre você. A palavra diz que nós somos pecadores e destituídos da glória de Deus. Mas a mesma palavra que diz que somos pecadores e que nós não merecemos a glória de Deus, é a mesma palavra que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que pudéssemos ser salvos, para que todo aquele que nele crê não viesse perecer, mas alcançasse a vida eterna. Palavra de Deus. Oremos ao Senhor segundo a palavra de Deus. E o profeta, ele ora, como se levantará agora Jacó? Ele é tão pequeno. Ele fecha. Ele está dizendo, ele é tão pequeno. Ele não consegue se levantar sozinho. E nesta oração, ele repete esta oração. No versículo 5 também. Senhor Deus, cessa, eu te peço, quem levantará Jacó? Pois é pequeno. Querido ouvinte, a desgraça poderia ser evitada. E Deus falou, nem isso acontecerá, disse o Senhor. Isso depois de quê? Depois da oração do profeta. Aqui está o passo a passo de como ter uma oração vitoriosa. A fome e a seca não são ocorrências sazonais, fora de controle humano. Tem coisas que nós não podemos controlar, mas nós não podemos esquecer de que Deus está sempre no controle. Afinal de contas, Ele é Senhor soberano. Daí a intercessão de Amós, ao único que poderia intervir. Eu não sei as lutas que tu passou este ano. Eu não sei as lutas que você travou este ano. Não sei se você já foi vitorioso. Mas nesta manhã eu te apresento aquele que pode te dar a vitória. Apresente-se a Ele em humildade. Apresente-se a Ele reconhecendo que tu és falho. Apresente-se a Ele reconhecendo que você não pode sozinho. Apresente-se a Ele reconhecendo que você é pequeno. Que você é pó e cinza. Ele verá a sinceridade do teu coração e responderá a tua oração,
Se é milagre, acontecerá o milagre. Se é cura, acontecerá a cura. Porque o nosso Deus é soberano, é poderoso. E Ele fará. Que o ano de 2025 seja o ano de vitórias em oração. Não falo isso como alguém que tenha alcançado já isso, mas como alguém que está com esse desejo dentro de si. Que façamos o ano de 2025 um ano mais que especial. Porque será o ano de muitas respostas de Deus em oração. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo.